Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso. Aleluia. Quero agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Pela primeira vez aqui, na casa de Deus. E eu tenho certeza que a presença de Deus está neste lugar. A presença do Senhor está sobre a sua vida. Amém. Sobre a tua casa, sobre a tua família. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, e versículo 9. Aleluia. 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 Glória a Deus. João capítulo 10, versículo 9. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. 10, 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. E entrará e sairá e achará pastagem. Meu Deus. Amém? Amém. Fecha os teus olhos neste momento e leva o teu pensamento até Deus, ao trono dele. Meu Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse momento tão grandioso, tão maravilhoso, que é estar na sua presença. O Senhor, meu Pai, nos deu uma oportunidade tão grande de te conhecer a salvação, assim como o Espírito Santo, meu Pai, há muitos anos atrás, trouxe sobre esta nação 2 homens suecos para abrir a porta do Evangelho sobre o Brasil. E até hoje, meu Pai, o Espírito Santo trabalha nos corações daqueles que obedecem, daqueles que crêem. Sim. Nós te louvamos e te exaltamos. Amém. Para a honra Glórias e para a glória Amém, do teu nome. Que Espírito Santo fala conosco através da tua palavra. Jesus. Usa minha boca como Deus, instrumento em nome de Jesus. de orientação. Amém, Senhor. Para a vida do teu Amém. povo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Pode tomar o teu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Você rápido, objetivo, porque a palavra de Deus ela é assim. Aleluia. Ela é rápida e objetiva. Amém. Quando nós olhamos para dentro da Escritura Sagrada, antes de mim falar Jesus, o bom pastor, eu quero falar de algo muito importante sobre cada um de nós. Eu estava meditando sobre esta palavra e eu encontrei aqui uma profunda revelação da parte de Deus para a nossa vida. Amém. Às vezes nós, como ser humano, questionamos, olhamos para a vida alheia, olhamos para a vida de outra pessoa, criticamos, falamos, mas nós não olhamos para nós mesmos. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos ver que nós somos falhos, pecadores. Nós vamos ver que nós não somos dignos de receber o Espírito Santo. Meu Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Imagina o próprio Deus dentro do homem. Sim. Como que seria a vida deste homem? É verdade. Como que seria a vida desta mulher? Agora nós, olhando para dentro das Escrituras, nós vamos ver algo muito forte e poderoso. Porque o Senhor Jesus, quando Ele deu brado na cruz, como bom pastor, quando Ele deu aquele grito na cruz, está consumado,
uma coisa misteriosa aconteceu. Aleluia. O livro de Lucas fala de uma forma, o livro de Marcos fala de outra forma. Mas eu fiquei olhando para dentro do livro de Mateus, no capítulo 20, do 27 e o capítulo 28, eu vi uma cena maravilhosa. A Bíblia vai falar que os túmulos, os sepulcros se abriram. Aleluia. E os santos que estavam dormindo subiu a Nova Jerusalém. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o poder de Deus? Quando Ele manifesta sobre a terra, não tem inferno, Meu Pai. não tem homem, Santo Deus. não tem doença, não tem esterilidade que possa parar É o verdade. projeto de Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você pode olhar para a história de um homem chamado Abraão. De Abraão, nós vemos algo misterioso, poderoso acontecendo. Se nós for contar a linhagem de Abraão, você vai ver que era difícil. Como pode um senhor de 75 anos É, meu Deus. e Sarai com a idade avançada, estéril, qual que era o momento deles? Chacode. Ó, como que era a vida deles? Deboche. Cadê o seu Deus? Que promessa é essa que nunca chegou? Imaginem eles caminhando, imaginem cada terra que eles assentavam, faziam a sua tenda. Imagine os reis. Imagine as pessoas falando assim: Abraão, cadê o seu descendente? Cadê o seu povo? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele veio da linhagem de Abraão. A linhagem de Abraão. E você vai ver que é uma coisa tão interessante, que aquilo que Deus falou para ele, Deus cumpriu. Cumpriu ou não cumpriu? Aleluia. Você acha que Deus, como foi falado aqui, você acha que o Espírito Santo ele é a mesma característica de Deus? Onisciente, onipresente, onipotente. Então nada passa oculto aos olhos do Espírito Santo. Não adianta o homem a si mesmo se enganar. Não adianta a pessoa ela falar assim, ó, eu falo em vários tipos de línguas estranhas. Não adianta. Não tem como. Ela pode falar, todos os dons ela pode ter. Dom de operações de milagres. Ela pode ter isso. É porque tem que buscar. Mas Deus dá, o Espírito Santo dá a cada um. Aleluia. Glória A cada um que ele quer dar. Amém. Mas para isso tem que pagar o preço. Para Abraão ser o pai da fé, no momento mais difícil dele, no momento pensou que Deus brada do céu e fala para ele assim, ó, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque na casa do pai tem sossego, na casa do pai você fica à vontade, na casa do pai o camarada não quer trabalhar, é ou não é? Porque tudo que o pai tem é dele. Mas o dia que Deus fala, sai, aí mudou a história. É a mesma coisa no casamento. Meu Pai. Você está achando que casamento é fácil? Não é. E tem muitas pessoas que embaraçam a vida dele todinha. Por quê? Porque vai encontrar um rosco lá fora. Vai puxar. Aí que vem mais problema. Então todos nós tem que saber uma coisa, que não existe saída para o nosso problema a não passar pela porta que se chama Jesus. A Bíblia vai falar que de Abraão passou 14 gerações. Imagina, Abraão teve Isaac com 25 anos, ou passou não, com 100 anos, 25 anos esperando. Fala para o seu irmão assim, 25 anos esperando. Está esperando quanto tempo a sua promessa? Está esperando quanto tempo a sua promessa? Lembra que quando você entrou na fé, naquela fé, no primeiro amor, Meu Deus.
Aí Deus falou contigo assim, Deus falou contigo, dentro do seu ser. Não é com vaso não, no seu ser, porque tem, hoje, nos dias de hoje, virou moda. Virou moda, você vai nas igrejas, cada segundo é uma profecia diferente na sua vida. É uma entrega dali, outra entrega daqui, outra entrega de lá, no mesmo dia. Você fica confuso, você não sabe o que Deus falou. Eu estou falando que quando você está sozinho, num lugar sozinho, aí Deus fala no íntimo teu. Dentro de você, naquele momento mais difícil. Naquele momento que só tu e Deus sabe. Por quê? Muitas pessoas hoje erram por falta de conhecimento da Escritura. Pastor, existe profeta? Existe. Porque o Espírito Santo gera profeta. Pastor, existe homens que têm dom de revelações? Tem. Porque a Bíblia vai falar. Paulo falou sobre os dons das revelações. Mas aqui tem uma coisa muito misteriosa. Porque presta atenção. Quando Deus, Ele manda a revelação, que é significado de algo extraordinário, que só Deus sabe da vida da pessoa íntima. Quando Deus manda, quando é Deus que falou, dá certo em tudo que você faz. Você pode passar por um momento mais difícil da sua vida, mas você não perde a batalha. Você pode estar no fundo do poço, Deus vai lá e te levanta. Olha para você ver a geração de Abraão. Como pode de sair de Abraão uma geração que ele não tinha filho? É o que acontece, a fé é assim. Olha bem, você voltar a ficha lá para trás, bem lá para trás, e você pegar a sua linhagem da sua família. Vamos voltar um pouquinho para a nossa família. A nossa família era uma família idólatra. Alguns era assim. A minha família era assim. Era misturada entre idolatria e macumbaria. Era um balance. Mas olha bem, quando Jesus entra, ele muda a história. Aleluia. Mas não de um dia para o outro. Porque tem pessoas que ela acha que Jesus faz milagre de um dia para o outro. Cada etapa da nossa vida, Deus trabalha de uma maneira. Por exemplo, antigamente, muitas pessoas tinham aquela mania, tem pessoas que têm aquela mania de ficar assim, senhora, tá amarrado isso aí. Então ela catou essa cultura que veio de lá. E aí entrou na mente. E fica. Porque ela viveu naquele ambiente. Por isso que Deus falou para quê? Para Abraão, sai da tua parentela. Porque senão daqui a pouco Abraão ia se contaminar. Meu Deus. Ele ia se contaminar. Porque é o ambiente que você está que ele vai começar a se contaminar você. Querendo ou não. Porque vamos olhar um pouquinho depois. Você vai ver a história do sobrinho de Ló. O sobrinho de Ló não era ruim. O sobrinho de Ló temia Deus. Ele tinha medo de Deus. Ele sabia quem era Deus. Por causa que Deus falava com Abraão, ele respeitava. Mas ele começou a caminhar um caminho segundo o percurso do seu coração, a sua vontade. Esse é o perigo. Porque ele começou a achar que ele poderia ter alguma coisa longe de Abraão. E a palavra de Deus vai falar assim, ó, que quando você acompanha com a pessoa que é abençoada, você é abençoado. Por isso que Deus falou para Abraão assim, ó, aquele que te abençoar será abençoado. Aleluia. Mas aquele Glória que te a Deus. amaldiçoar Amém. será amaldiçoado. Se você anda com amaldiçoado, você é amaldiçoado. Sim. Mas se você anda com pessoas que têm o ambiente da luz, você é luz. Aleluia. Eu vou provar isso para você. Livro de Atos, capítulo 16. 2 homens mudam a história de uma cidade. Não precisou de 50 milhões de cristãos como o Brasil tem. Apenas 2. Apenas 2. Quem, pastor? Apóstolo Paulo e Silas. Entram numa cidade chamada Éfeso. Uma cidade que tem a deusa Diana. Uma cidade que tem mágicos. Uma cidade que enganava o povo através de magia. Porque a Bíblia vai falar que quando eles chegaram naquele lugar, a história mudou. Meu Deus. Mas não foi de um dia para o outro. Eles sofreram ali.
Lá Paulo vai dizer assim, uma porta oportuna abriu aqui, tá lá. Ele fala, uma porta oportuna abriu aqui, e grande. Aleluia. E grande. Paulo entrou com uma visão diferente. Ele entrou numa cidade que o povo de lá não tinha a luz do evangelho, não tinha a luz do Deus de Israel. Meu Deus. Mas quando ele começa a pregoar de Jesus, a Bíblia vai falar que tinha uma moça na praça, que ela dava lucros ao seu Senhor adivinhando. Adivinhação. A Bíblia vai falar que Paulo passava na praça. E a Bíblia diz que aquela moça falava assim, ó, segue ele. Aquele homem ali é luz. Meu Deus. Aquele homem ali prega o Jesus. O Aleluia. O diabo sabe. É. A Bíblia vai falar que Paulo se irritou, Paulo sabia quem estava por trás daquilo lá. Nós cristãos sabemos que quem está por trás do problema é o diabo. Por trás da doença é o diabo. Por trás da fofoca é o diabo. Por trás da contenda é o diabo. Mas sabe o que nós fazemos? Fazemos vista grossa. Jogamos embaixo do pano. Não tem coragem de fazer igual o apóstolo Paulo. Sai dela, espírito imundo da divisa. A igreja do século 21 perdeu essa essência. A autoridade que o Espírito Santo deu. De expulsar o demônio, de curar os enfermos e de pregoar a verdade. É. A porta que Deus quer abrir na nossa vida é a porta da oportunidade. Aleluia. Da obediência. Abraão foi o pai da obediência e o pai da fé. Quando você deixa essas portas se abrir sobre a sua vida, os portais do céu se abrem. Não precisa você correr atrás da bênção, a bênção vai te alcançar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É ela que vai correr atrás de você. Amém. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás do quê? Da bênção. Sim. Mas não é assim. Muitas pessoas que estão vivendo de amuleto, amuleto da fé. O que é amuleto da fé? Ó, vamos lá na igreja, porque lá na igreja está entregando azeite. Mas ninguém mais prega, fala assim, arrependeis vós dos vossos pecados. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo. Meu Deus. Porque na hora que fala de arrependimento, o povo murcha. Sim. Porque na hora que fala da pessoa largar a vontade dela, a vontade da carne, as pessoas falam, não, aquele pregador não gostei dele. Aquele pregador não pregou nada. Pregou da carne. Poxa, mas pera aí, eu tô o quê? Eu tô espírito aqui? Eu tô na carne mesmo. Olha o corpo meu. Você tá num corpo. É. A palavra é de quem? Não é minha. A palavra é de Deus. Aleluia. Quem faz é Deus. Meu Deus. Não é o homem. O dia que o homem entender que quem faz é Deus, ele vai vencer. Aleluia. Todas as barreiras que vão acontecer sobre a vida dele. As decepções, ele vai vencer. O dia mau, ele vai passar por cima. Sim. Tudo que acontecer sobre a vida dele, ele vai ser natural. Vai ser comum. A Bíblia vai falar no livro de Atos, capítulo 2, que tudo era comum para aquelas pessoas. O paralítico andar era comum naquela igreja. Era comum. A pessoa receber o batismo com o Espírito Santo era comum. Porque já estava acostumado com o poder de Deus ali. Já estava com o poder de Deus acostumado ali. Por isso que eles falaram que tudo era em comum. Partir do pão, a oração em casa. A Bíblia fala que eles oravam em casa, partiam o pão. A Bíblia diz que eles pegavam as fazendas, vendiam as fazendas e davam as órfãs, as viúvas e os pobres. E hoje? Vem o nosso reino? Nada. Vem o nosso reino? Nada. Hoje não tem. Por exemplo, se nós olhar para o livro de Atos capítulo 2, essa igreja que nós estamos vivendo, que se chama a Igreja do Senhor Jesus, pegando todas as igrejas do Brasil, todas as igrejas do mundo,
ela não vai dar a igreja de Atos. Ela não vai estar enquadrada na igreja de Atos 2 em diante. Ela não vai. Porque falta muita coisa na nossa vida para nós se enquadrar sobre isso. Porque quem é um homem hoje? Por exemplo, pensou assim, você tem 2 carros na garagem. Aí você está passando na rua e você fala assim, pega e dá para aquele irmãozinho que está andando de a pé, que está indo para a igreja, ele e a família junto. Dá a chave, dá para ele com o documento e tudo. Será que a pessoa vai obedecer? Não vai não. Não vai nada. Será que a pessoa vai fazer? Não. Não é Deus que falou, não. Porque Deus faz teste, faz. Eu vou falar para você que faz. Faz. Deus nos testa para ver se nós estamos ligados na fé ou não. Sim. E Deus testa nós na hora que não é que está tudo bem, não. É na hora que está mal. É na hora que está mal que Deus testa. Deus vai te testar nos dias maus. Não é nos dias bons, não. No dia bom você está alegre. Você está fazendo festa. Dia bom você está começando a chamar os amigos. Ah, tudo bem. Hã? É ou não é? Sim. Mas quando a pessoa ela coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, ela pode perder tudo. Meu Deus. Ela pode perder tudo. Lembra de Jó? A mulher olhou para ele assim, amaldiçoou seu Deus e morreu. Acho que Jó fez assim, vai embora, sua louca. É que você não me quer mais quando eu tinha riqueza e dinheiro, você estava do meu lado, agora não quer? Vai embora, sai de perto de mim. Deus me deu. Eu vim nu. É Deus o controle de tudo. Olha bem a fé do homem. Doente, leproso, perdeu os 10 filhos. A mulher chega nele que ele amava, que dormia com ele. Seu louco. Abandone esse Deus aí. Aí, ó. Não é assim quando você está na fé? Não é assim quando você age a sua fé? Vamos voltar a ficha um pouquinho. Tem muito fácil, mas pastor, vai ficar olhando no passado? No passado é lá atrás que você vivia o primeiro amor. No primeiro amor você orava mais. No primeiro amor você não criticava os montes. E você subia. Podia estar caindo geada. Era ou não era, Donizete? Podia estar chovendo. Se tivesse um fusquinha aí com 200 dentro. Golzinho. Eu lembro que o pastor amigo meu andava, ele dava 10 voltas com o Monza que ele tinha. Era 10 pessoas dentro, bufado. Pastor Rubens, mas o povo ia. Uns ia de a pé e nós ia catando no meio do caminho. Mas estava lá adorando. Amém. É verdade. E hoje? Não levar o pastor. Nós criticamos. A Bíblia vai falar algo interessante para nós. Jesus alertou. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia também vai nos dar outra alerta. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó, virão do ocidente, virão lá do norte, do sul, de todos os outros, dos 4 cantos da terra, sentarão na mesa, junto com Abraão, com Isaac e Israel. Aleluia. Em outras palavras, está dizendo, você que conhece, eu que conheço, poderemos ficar para trás. E aquele que ainda não conheceu, conhecer no dia da sua morte e sentar na mesa junto com Abraão. Aleluia. Como aconteceu com aquele homem que estava na cruz. Porque não é o tempo de igreja que dá a salvação. É Jesus. Amém. É nós ter comunhão com Jesus. É a única esperança para o ser humano. Não é o tempo da igreja. Não é o tempo que você se batizou. Não, eu faço 23 anos. Para quê? Nesses 23 anos, será que nós estamos com a mesma fé que nós começou? Será que nesses 23 anos, nós estamos do mesmo jeito que nós começamos? Eu falo de mim mesmo. Eu lembro que todas as vezes, 3 horas da manhã, eu orava. Aquele virou um hábito. E quando eu não orava, o Espírito Santo me despertava.
E olha que eu cortava cana, hein? Quem já cortou cana? Hã? É gostoso, não é? É um serviço pesado, braçal. Hoje eu trabalho na metalúrgica, pego ferro, eu falo, não é nem o dobro que eu fazia na cana. Com sol escardente. Com aquele pretão tudo na cara. Descendo suor. Abraçava o bichão aqui, taf, vamos que vamos. Chegava de tarde, meu filho. Era você, andava só o corpo, porque a alma já era. Misericórdia. Se tivesse a mulher olhava pra você, tudo bem, Mário? Tudo bem. Dormia, já era. Por quê? Cansaço. Cansaço. Hoje nós temos moleza. Há um tempo atrás, as vozinhas do coque, que era casada, o que elas faziam? Lavava roupa. Ó, quem a lembra? Hoje não. Hoje coloca na máquina, coloca ali, já secou no varalzinho. Forno elétrico, panela elétrica. Pastor, nós estamos vivendo na nova era. Ótima, ótimo demais. Mas essa nova era deixou muitas pessoas preguiçosas. Sim, com certeza. Deixou muitas pessoas o quê? Preguiçosas. Na fé. Porque quando a pessoa, ela anda na fé, quando ela não tinha nada, vou por um exemplo, quando você tinha uma Monarch, quem lembra daquelas Monarch? Tinha uma, Donizete? Hã? Se tivesse que a mulher, pegava a mulher, colocava na garupa, pior. Hoje tem um carro, nossa, a gasolina tá tão caro, R$6 tá tão caro. Mas andava, atravessava a cidade de um lado para o outro com a Monarch. E não fadigava. Ia na fé. Se tivesse 3, 4 filhos, colocava um em cima do outro no guidão, do lado e ia. Descia e subia. Não vai nem a pau. Hoje a igreja é do lado. Não vai. Tem pessoas que a igreja é do lado. Ai, hoje eu cheguei tarde. Ela prioriza as coisas materiais, mas não prioriza as coisas espirituais. Por isso que Jesus, ele falou. Por isso que Jesus diz, aquele que quer ser discípulo dele, pega a cruz, põe no ombro, Meu Deus. nega a si mesmo, vem e me segue. Meu Pai. Por isso que ele falou assim, Pedrão, abre os braços. Jesus não parava, Jesus falando assim, ó, o jovem rico. Quem lembra do jovem rico na história da Bíblia? Jovem rico chega, ô mestre, tu és bom. Querendo alguma coisa, interesseiro. Como eu posso? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, é simples. Observaste os mandamentos, Jesus foi pegar ele nessa. Ele, claro, desde a minha infância eu sou cristão. Lembra daqueles crentes que falam assim, ó, eu nasci na igreja e o diabo nasceu na onde? O diabo nasceu na onde? No céu. E onde ele está? No inferno. Esse jovem falou a mesma coisa, ó, desde a minha infância eu observo os mandamentos. Jesus olha para ele e só fala assim, ó, te falta algo. Tá te faltando algo. Mas o que, mestre? Pega tudo que você tem. Pega toda a sua riqueza aí. Porque você não conquistou essa riqueza com os braços, com a força de Deus. Você veio de uma herança do Pai. Então pega tudo. Em outras palavras, pega tudo. Vende e dai aos pobres. Meu Deus. Dai ao pobre. Vem e me segue. Peraí, qual que é mais valioso? As riquezas da terra ou a riqueza que era para seguir Jesus? Porque eu tenho certeza, ele andando com Jesus não ia faltar comida. Não ia faltar pouso. Não ia faltar nada. Não ia faltar nada. Porque todos os homens que andaram com Jesus ali não faltou nada. Estava faltando no deserto. Imagine Jesus pregando uma mensagem de manhã, das 6 da manhã até às 6 da tarde. A Bíblia fala que eles estavam quantos dias no deserto? 4 dias. Entre 4 dias.
Jesus olha para os discípulos e fala o que para eles? Dai a eles de comer. O que os discípulos falam? Mas Senhor, despede eles, manda eles para a cidade. Jesus, não, dai a eles a voz de comer. O que tem aí? Ah, um peixe e pão. Traga-me aqui. Jesus ergue, consagra, dai a eles de comer. Jesus sacia a fome de mais 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Meu Glória a Deus. Deus. Jesus, além de saciar a vida deles espirituais, Jesus também sabia a necessidade o quê? Física, material. Jesus conhece a sua situação física, ele sabe. Aleluia. Ele sabe, é como o salmista Davi diz, ele sabe que nós somos pó, que somos frágeis, mas ele é poderoso. Ele pode mudar a tua história a qualquer momento. Porque, pensa bem, tem pessoas que Deus não pode dar muita riqueza para ela, porque senão ela se perde. Você vai ver muitas pessoas na Bíblia. Deus deu tempo, Deus está dando tempo para muitas pessoas se converter. Ó, Deus deu tempo para Herodes. Deus deu tempo para Acabe. Deu tempo para Judas. Imagine bem, eu estava imaginando e lendo hoje sobre a história de Judas. Judas não andou com Jesus? Sim. Quantos anos? 3 anos e meio. Ele teve a oportunidade como Pedro teve. Ele teve a oportunidade como Tiago teve. Ele teve a oportunidade como João teve, de ser íntimo de Jesus. Mas por que ele não queria ser íntimo? Porque ele buscava os seus interesses. Ele servia Jesus, mas ele pensava nas riquezas. Ele pensava nas coisas materiais. Era um discípulo. Você pode reparar que muitas das vezes nem ele, nem Tomé, nem alguns outros discípulos estavam ali. Mas se você for olhar na Bíblia, você ia encontrar Pedro, Tiago e João, os mais próximos. Mesmo que Pedro negou, mesmo que os outros abandonaram, só ficou João na cruz. Mesmo assim. Mas eles estavam perto de Jesus. Mas e esses outros? Onde estavam eles? Quando Jesus dava os sermões, quando Jesus curava, quando Jesus fazia milagre, quando Jesus explicava para eles sobre a morte deles. Quando Jesus começou a explicar sobre a morte, este homem que teve a porta da oportunidade fechada, ele mesmo fechou, que foi Judas, ele que fechou a porta. Ele mesmo. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala em Apocalipse, a porta que ele abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Tem porta que você fecha, você consegue abrir. Se você não conseguir abrir, você arromba ela da sua casa. Mas a porta da salvação, ela foi aberta lá na cruz. Aleluia. Glória a E Deus. ninguém pode negar essa oportunidade. Meu Deus. Mas tem uma coisa que afasta nós dessa porta da salvação. Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne. As obras da carne nos afastam da presença do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é ciumento. Sim. É ou não é? Sim. Ele tem ciúme de cada um de nós. É. O diabo sabe disso. E o Espírito Santo não quer perder ninguém. Porque todas as vezes quando nós vemos a igreja, Deus nos dá um alerta. O sinal de alerta acende. Uma palavra vem e vem de encontro com nós. Porque o Espírito Santo não quer te perder. Porque ele sabe que se ele te perder, a nossa alma vai sofrer. Meu Deus. Se hoje nós achamos que aqui viver na terra é um sofrimento, é uma luta, É. nós não podemos ser igual Caim, só reclamando. Ah, que sou escardente. Ah, tem que trabalhar. Ah, tem que fazer isso. Ah, tem que fazer aquilo. Ah, não sei o quê. Peraí, se nós for só assim, nós não vamos chegar à Nova Jerusalém. É. Porque lá é uma cidade. Fala pro seu irmão, cidade. Cidade. O que você faz na cidade? Só passeia, é isso?
Só passeia na cidade. Só passeia na cidade, é isso. Não. Cada um lá vai ter o seu lugarzinho. Pastor, você é doido, não é uma cidade. Você vai ter o seu galhadão. Quem fazer as obras aqui? A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Vai ser julgado pelas nossas obras, bem ou mal. É o que a Bíblia diz. Não cai nessa ideia de pessoa que fala assim, não, pastor, obra não tem nada a ver. Vai nessa. Vai nessa. Tem sim. A Bíblia fala que cada um de nós será julgado segundo as nossas obras. Bem ou mal. Se você fez o mal, você vai colher o mal. Não, pastor, e agora? E aquele que eu fiz lá 10 anos atrás, mas você não se arrependeu? Você não aceitou Jesus? Você não desceu as águas abaixo de mal? Ó, cabe aqui agora para a igreja, vamos lá. Eu já vi muitas pessoas pregando e dizendo que o batismo não serve para salvação. Então serve para quê? Não, calcule, serve para quê? Se o próprio Senhor Jesus diz que aquele que crê e for batizado será? Salvo. E aquele que não crê? Condenado. Condenado. Mas peraí, se a pessoa não quer batizar é porque ela não se arrependeu. Meu Deus. Eu estava lendo hoje meditando, dentro da escritura, e o Espírito Santo falou isso comigo, porque eu vi um pregador falando isso, eu vi muitas pessoas de teologia falando isso, que o batismo não salva. Então peraí, não salva aquele que não crê, porque quem falou que salva é o próprio Senhor Jesus. Aquele que crê e for batizado será Salvo. Então vamos tirar aqui aquela parte que Jesus disse será salvo. É a Bíblia. Se Jesus disse se crê e for batizado será? Salvo. Quem falou? Foi Paulo? Foi Pedro? Quem disse? Jesus. Quem disse? Jesus. Jesus. Quando fala batismo é imersão, é algo novo. É uma nova criatura. É um novo homem. O que mentia não mente mais. Meu pai. O que prostituía não prostitui mais. O que roubava não rouba mais. É isso. O batismo vai matar o velho homem. Como não pode salvar? Claro que pode. Para aquele que crê. Mas pastor, mas peraí. E o ladrão na cruz? Dava tempo dele descer da cruz e batizar? Não dava. Era o último suspiro dele. Era o último. Você vai ver o eunuco. O eunuco estava no meio do caminho, precisando de uma explicação de uma palavra. Felipe para, olha para ele, alcança ele correndo. Crê no Senhor Jesus, ele crê. Então desce aí e batiza. Não, na poça d'água. A salvação entrou. Então, a salvação, ela é algo extraordinário sobre a nossa vida. Meu Deus. Salvação, se você olhar alguns estudos, você vai ver que é libertação, é algo de livramento. Que livramento, pastor? Para não queimar no fogo eterno. Existe, pastor? Existe. Quem já queimou a mão aí? Quem já queimou o dedo? Queimou? É gostoso? Quem que queimou assim, que ficou aquela assim, quase na carne viva? Chega à noite, você não consegue nem dormir, porque fica latejando, queimando, é ou não é? Agora imagine o inferno eternamente. Misericórdia. Que morrer agora, sem Cristo, eternamente. Aí sai de lá, aí a pessoa fala, agora suspirei. É o juiz final. Aí Jeová olha lá, livre da vida. Joaquina Benedita. Olha aí, anjo. Senhor, tem outra aqui, nome quase igual, mas não é essa não. Amarra e lança pra fora. É sério. Por quê? Fechou a porta da oportunidade, a porta Meu da pai. salvação. Porque tem pessoas que ela quer a porta da prosperidade. Sim. A prosperidade, irmão, ela é fruto daquilo que você faz. É fruto daquilo que Deus deu para você administrar. É. Se você olhar
o Velho Testamento, o livro de Deuteronômio, o Senhor ele vai falar assim, ó, a terra que tu entrares, aqui eu te der, e você colher do fruto da terra que eu te der, tira dela 10% e levai a mim, de agradecimento. Então tudo Deus o quê? E quem fazia aquilo, a Bíblia vai falar que Deus prosperava eles naturalmente. Abraão desce para o Egito, o que o rei do Egito faz? Dá gado, dá servo, dá ouro, dá prata. Abraão desce para Gerar, o que o rei de Gerar dá para ele? Dá prata, dá ouro, dá servo, porque ele tentou tocar naquilo que era de Abraão. Então não precisa você apavorar. E agora, Senhor, a porta do emprego fechou. Só faz assim, Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Faz conforme a tua vontade. Glória Você a Deus. sabe que eu faço no teu altar. Aleluia. Não precisa ficar assim, Amém. Senhor, eu devolvo o dízimo, e aí? Aí Deus vai falar para você, o ímpio também devolve o dízimo. Aleluia. O macumbeiro do jeito dele também devolve. Ou não? O que o diabo pede para isso? Sacrifício. Está devolvendo para outros deuses. Mas não para Deus, mas para outros deuses. As pessoas lá fora também dizimam. Vamos para nós terminar. Quando a pessoa é cachaceira, ela devolve o dízimo dela para quem? É o cara do bar. Ele deixava lá 300 reais ou mais e não reclamava. E, ó, A mulher ligava, onde você tá? Ah, tô aqui com os amigos no bar. Aí na hora que ia somar a conta dele, 400, 500 reais. É ou não é? sim. Gastava no bar, farmácia e não reclamava. Aí vem pra Cristo, Cristo dá tudo, Cristo prospera, Cristo faz a vida do camarada, ele fecha a mão. Meu Deus. Aí Deus fecha a mão pra ele. Aí começa a vir os vendavais. Aí começa a acontecer algumas coisas. Fala, por que eu tô assim, tô na igreja, tô orando, tô jejum, subindo o monte fazendo isso? Você não está obedecendo. Você não está obedecendo os mandamentos. Porque o dia que nós obedecer os mandamentos, tudo que você colocar a mão prosperará. Aleluia. Amém. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus.